Os discípulos tinham recebido autoridade para expulsar demônios e curar as pessoas. Mas houve um caso que eles não conseguiram resolver. O que Jesus vai fazer? Obedecer a tudo de hoje está em Lucas 9, 37 a 45, que diz: No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. O pai do menino só tinha aquele filho, e ele estava com um espírito que o fazia ter convulsões, e isso estava acabando com a vida dele. Não era um caso de epilepsia ou de doença crônica, era um demônio que fazia isso. O pai havia pedido aos discípulos que os ajudassem, e eles tentaram expulsar aquele demônio que estava no menino, mas não conseguiram. Agora Jesus estava voltando do monte onde ele havia sido transfigurado e encontrava aquela situação. Jesus fica bravo e diz: Ó geração incrédula e perversa, até quando terei que suportar vocês? Por que será que Jesus deu essa palavra tão dura aos discípulos? Os apóstolos tinham, há poucos dias, voltado de uma campanha vitoriosa em muitas cidades para onde eles haviam sido enviados por Jesus. Eles haviam curado pessoas e expulsado demônios. Por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio que estava no menino? Jesus chama os discípulos de incrédulos e os repreende por sua falta de fé. Talvez eles estivessem confiando no poder deles, pois já tinham expulsado muitos demônios, e não estavam confiando na autoridade de Jesus. E aquele demônio deve ter percebido que eles tinham fé em si mesmos e não em Jesus. É por isso que o mestre repreende seus discípulos, chamando-os de geração incrédula e perversa. Isso era muito duro, mas essa repreensão era para colocar os discípulos em seus devidos lugares. A autoridade de Jesus dada ao discípulo é que faz o demônio obedecer e sair. A autoridade não está no discípulo, mas no mestre. Os discípulos haviam falhado na compreensão dessa verdade espiritual, e Jesus chamou a atenção deles. Os versos 42 a 45 descrevem o que Jesus fez em seguida. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta ao seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava, era-lhes encoberto para que não entendessem, e tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Todos ficaram maravilhados com a grandeza de Deus. Jesus expulsou o demônio que os discípulos não conseguiram. O Mestre tem autoridade. Jesus é o Filho de Deus. Os demônios tremem diante dele. Enquanto o povo ficava maravilhado e satisfeito, Jesus muda o tom da situação e diz: Escutem com atenção o que vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. O mestre dizia: Não cantem vitória ainda. O Messias será traído, será preso e será morto. Os discípulos não conseguiam entender. Eles ficaram confusos e tinham receio de perguntar a Jesus o que ele queria dizer com aquelas palavras. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Seus olhos espirituais estavam fechados. Viam sinais e prodígios, mas não entendiam o significado daquilo tudo. Não conseguiam ouvir com os ouvidos espirituais. Não estavam usando os olhos da fé. E você, consegue entender o que o Mestre está lhe dizendo? Venha comigo.